Jabaquara, apesar de ser um bairro que tem construções antigas da época bandeirista, ele como ocupação urbana ele é muito recente, é um bairro novo. E isso é determinante na forma como ele cresceu e como ele é. O que havia antes eram chácaras, uma ocupação semi-rural ligada aos pousos de viajantes, ou enfim, que se deslocavam entre Santos, Santo Amaro e São Paulo. É um bairro limítrofe também, que já faz divisa com Diadema, um bairro, digamos, periférico, distante, e que se tornou central, em certa medida, depois da construção do metrô. Na construção, houve necessidade de fazer escavações. Nós tivemos que cortar um morro de um lado e aterrá-lo do outro para que formasse um platô, que isso daí deu origem ao atual pátio. Foi o primeiro pátio construído pela Companhia do Metrô para a linha 1 azul e que está operando desde 1974. É uma área muito grande e ela é totalmente ocupada por vias de metrô, blocos de manutenção. Esse que nós nos encontramos agora, que é chamado bloco F, que é o bloco de controle da operação do pátio, era uma paisagem de periferia. E com a chegada do metrô, a região do Jabaquara teve um boom de construções. Essa modalidade esportiva, na verdade, foi criada por um cidadão japonês logo após a guerra. É o maior clube que tem no Brasil. Isso valoriza bastante o bairro de Jabaquara. A Seichoné iniciou há mais ou menos 75 anos no Japão, que prega: todo homem é perfeito porque é filho de Deus. Seichoné está instalado num bairro maravilhoso que chama bairro Jabaquara, da cidade de São Paulo. Em 1940 começou a ser loteada a Cidade Vargas, que foi um bairro planejado, aí já eram casas uma do lado da outra. E depois que todas as casas estavam instaladas, eles viram que faltava um monte de coisa. Não tinha asfalto, a água era barrenta, não tinha luz, não tinha escola, não tinha ônibus. Para a gente conseguir alguma coisa, nós vamos ter que formar uma associação de morador. E foi aí que se reuniram. E é interessante que um dos primeiros que assinou essa ata da criação da Sociedade Amigos da Cidade Vargas foi o Wilson Fittipaldi, que é pai do Emerson Fittipaldi. É considerada a mais antiga Sociedade Amigos de Bairro do Brasil. Nós tivemos, por exemplo, o privilégio de ter como nossos vizinhos a Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Betânia, né?
E muitas vezes a gente andava de bicicleta, encontrava com eles também andando de bicicleta, eles faziam saraus. Fomos vendo o bairro crescendo, né? Então foi uma coisa assim que a gente acompanha, né, já há 4 décadas, toda essa transformação do bairro de Jabaquara. Quando era pequeno, tinha uma que eles chamavam de chácara da Ressaca, e tinha um lago, então eu e meus amigos, nós íamos para esse lago e ficávamos pescando lambari, né, tilápia. Tinha 4 ou 5 casas só na região toda, o resto eram tudo chácaras. Em 57, quando nós montamos a fábrica de cera, não tinha nada, era tudo terra. Não tinha, nem condução não tinha, o ônibus parava aqui no Jabaquara, a gente tinha que ir a pé para lá. Era rato, era cobra, era tudo, era sapo, era água para todo lado. Todo canto, dentro do mato, tinha uma mina d'água. Exceto a região central de São Paulo, os outros bairros passaram a se desenvolver no século XX. Na região do Jabaquara, por volta da década de 20, começaram os loteamentos. Contam antigos moradores que esses loteamentos eram não de menos de 1.500 metros quadrados, ou seja, eram pequenas chácaras. Aqui era mato, tudo era mato. Aqui era mato, tudo mato. Tudo mato, tudo mato, tudo mato. Tinha até um senhor que criava gado, criava vaca, tinha cavalo, tinha tudo, era tudo aquele matarelo. Era difícil, não tinha açougue, não tinha armazém, não tinha. Depois foram fundando, né? Todo mundo utilizava água de poço. Todo mundo, era normal até então. Passava aquelas pessoas com cabra, vendendo leite, aquele coisa de cabra com sino no pescoço. Tinha muitas chácaras. Tinha outra dona Isaura, ela vendia verdura e eu ia comprar verduras lá. Aí encontrava alguma vizinha. Tinha grande, a chácara era imensa. A gente até ia lá e roubava umas florzinhas para dar para a professora. Aqui o parque de Jabaquara era tudo eucalipto, era cercado, a gente não entrava. E ali tinha muitos pés de pinheiro e as pessoas no domingo costumavam fazer piquenique. Levava sua cestinha lá com as suas guloseimas e todo mundo aproveitava. Pátio, por exemplo, do metrô chamava Ressaca. Parece que ainda tem até hoje um nome desse. E a gente está aqui em frente ao sítio da Ressaca, né? E ele provavelmente data de 1719 até a data que a gente tem na soleira do sítio da Porta, então seria um século XVIII, é uma das casas bandeiristas mais antigas aqui da cidade de São Paulo. E uma das características dela, que é importante frisar, é que ela é toda feita em taipa de pilão, que seria uma técnica de barro socado, né, que foi trazido pelos portugueses. Foi muito importante em São Paulo, no começo da cidade de São Paulo, né, porque a cidade, na verdade, quando os viajantes passavam por aqui, eles conheciam a cidade como cidade do barro, porque ela era feita toda em taipa, né, em barro. Na minha rua era terra, não tinha esgoto, não tinha luz. Hoje asfalto, tem tudo. Nem pensar. Como? Asfalto nem pensar naquele tempo. Asfalto agora tem, né? Tá tudo moderno, mas antigamente não tinha nem asfalto, nada. A fazenda era ali, era a fazenda Jabaquara, inclusive, né? Então a sede da fazenda era em frente à capelinha, que aquela capelinha que existia antigamente fazia parte da fazenda. Inclusive dizem que o local ficou mal assombrado porque tinha muitos escravos. Então o pessoal diz que até hoje escuta os gemidos, arrasta corrente, à noite lá ninguém fica, viu? Não tinha padre no bairro na época. Tinha um frei que ia rezar uma vez por mês a missa. Meu pai fundou o Colégio Jabaquara, ele fundou com o nome de Externato São Francisco de Assis, em 48. Em 49, ele fundou o Ginásio Jabaquara, junto com o Externato São Francisco de Assis. E daí para diante, nós ficamos sempre aqui no bairro, fizemos história aqui no bairro. O bonde passava em frente, que era o bonde Camarão, chamava, né? 59. Era 59, né?
O bonde Camarão era um bonde fechado. Era fechado, ele não era aberto que nem os outros, não. Era avermelhado, que nem cor de camarão. É assim. Aqui na frente, aqui, tinha um cinema aqui na esquina, chamava Cine Maringá. Isso também já foi destituído há muitos anos também. A colação de grau, fazíamos no aeroporto, no tempo que tinha os bailes do aeroporto famosos, e eram feitos no aeroporto os bailes de formatura. Muitas áreas foram desapropriadas para a construção de grandes avenidas, para a construção do Hospital Saboia, para a construção do Centro Cultural do Jabaquara, que seriam benefícios para o bairro. Só que isso acabou com o verde que existia ali. Uma área remanescente dessas antigas chácaras é o atual Parque da Conceição. É um fragmento, é uma cena de 4 minutos, que na verdade é o texto que ganhou aqui o concurso no Jabaquara, que hoje é a canção do Jabaquara que ganhou em primeiro lugar. Então ela faz parte da encenação Jabaquara, a terra de um sonho cidadão. Jabaquara, medo dos coronéis! Eu sou Jabaquara, a terra de um sonho cidadão! Olha, o bairro mudou bastante, né? O que ganhou de bom foi a infraestrutura, né? Que melhorou muito, luz elétrica, água encanada, que antigamente não tinha, asfalto, esgoto, rede de esgoto, então só melhorou. Mudou 100% para melhor. Não tinha nada na Santa Catarina. Hoje tem tudo quanto é banco na Avenida Santa Catarina. É um movimento tremendo ali. Ele melhorou para melhor porque teve progresso, teve desenvolvimento. Estação do metrô, rodoviária para a Baixada Santista, né? Por um lado, ele é muito movimento, né? Prejudica, mas por outro lado é necessário. As pessoas não têm como se locomover, né? Isso trouxe uma revolução. Muitas obras, prejudicou os comerciantes, porque as ruas ficavam fechadas por muitos anos, né? Durante as obras do metrô. O bairro, aliás, tem muita história no que diz respeito a desapropriações. Pensar que logo em seguida vem a construção da rodoviária intermunicipal, da rodovia dos imigrantes, né, e lembrar da existência do aeroporto nas proximidades. Então é uma sequência de aportes infraestruturais muito importantes do fluxo viário estrutural da cidade. Né? À medida em que isso se implanta, um bairro sem nenhuma densidade histórica como o Jabaquara, quer dizer, ele não se formou como centros antigos, com seus usos sendo sedimentados ao longo do tempo, não, ele se formou por uma atração muito rápida. Então, essa atração do dinheiro que é dada pela infraestrutura cria desigualdades muito grandes, quer dizer, terrenos baratos que são valorizados, que são comprados pelo mercado, também atraem populações carentes que querem suprir de serviços esses novos usos. Então a situação de desigualdade muito grande do bairro é determinada por essa construção nova dentro do mercado. Porque para mim, Jabaquara tudo é bom, eu me orgulho do Jabaquara. A única coisa que eu acho assim, que é um pouquinho ruim, eles não vêem o bolsão de pobreza que tem no Jabaquara. O Jabaquara ele tem mais ou menos uma média de 280 mil moradores, né? 75 mil estão nas favelas do Jabaquara, né? Então nós somos 1/4 da população do Jabaquara. As pessoas quando entram para o Jabaquara, vê aquele prédio maravilhoso do centro, né, do centro do aço, então o que acaba acontecendo? Né? Eles têm uma visão totalmente errada do nosso bairro. Né? Nossa, olha o Jabaquara, que bonito, a engenheiro George Rubiziera, a engenheiro Armando Arruda Pereira, né? Mas eles não vêm aqui para esses cantinhos mesmo aqui, aonde fica Passos Córrego, aonde estão essas comunidades. Então não é fácil, não é brincadeira, é difícil para todos nós que moramos aqui, né? Nós somos excluídos e esquecidos. Porque a gente não quer que a molecada seja um sambista, a gente não quer formar sambista, a gente quer formar cidadão, né?
nós somos chamados para fazer apresentações em casamentos, festivais, tanto aqui em São Paulo como fora de São Paulo. A maioria dos tocadores mora aqui, um grande núcleo japonês aqui, tem o clube aqui do lado, que tem reuniões japonesas e tudo mais. Essa asa de frango foi um achado assim por acaso, né? Que veio uma firma, fez uma entrega errada desse corte e não teve como devolver. Aí o que eu ia fazer? Eu conversei com o funcionário e falei, vamos inventar qualquer coisa. E foi na brincadeira que acabou saindo esse corte aí, que hoje sai pra caramba, né? Ela é um meio de asa, a tulipa. Ela é temperada basicamente com shoyu e gengibre, que dá o sabor característico dela. E ela fica uns 2 dias temperada e a gente assa. Aí dá todo esse sabor diferente nela. E o público nosso, nós temos bastantes orientais, mas não chega a ser grande parte, não chega a ser 50%. Mas o público dessa asa não é, como você pode ver agora, ó, não tem nenhum oriental na loja. Né? São mais nós mesmos, ocidentais mesmo agora, né? O nome da rádio é Rádio Estrada. A gente está aqui na região já há 9 anos, né? Prestando serviço à comunidade. Muitas vezes nordestinos, né? Que chegam aqui em São Paulo. São cantores, são pessoas que precisam de um emprego, não sabem aonde recorrer, então procura a rádio comunitária. Nós tocamos muita música sertaneja, né? Tonico Tinoco, Cascatinhana, né? O pessoal da velha guarda, que hoje não é mais lembrado e nem é tocado em nenhuma rádio comercial. Querida, vamos tocar uma música e já a gente volta, tá bom? Desde aqui na Estrada FM. Tá certo, vamos lá com músicas aqui na Estrada FM 104,5. O público frequentador aqui do Acervo sempre foi muito eclético, né? Muita gente do bairro e muita gente de outros locais, de outros bairros da cidade de São Paulo, que procuravam principalmente para essas atividades afro-brasileiras que não tinha publicamente em nenhum outro lugar da cidade. Fiz essa obra grafitada, né? Porque se você reparar, elas são feitas com um spray e ao mesmo tempo um carvão. E eu quis trazer a relação da pré-história, que seria que a obra pré-histórica era feita com carvão, e trazer a relação atual, que é o grafite feito com spray. E quis trazer também a africanidade do bairro, né? Porque comenta-se que o bairro era um quilombo. E alguns falam que não, outros falam que sim. Bem, para mim não importa. Para mim importa que se fala disso e eu quis pegar esse lado. Quando se fala na existência de um quilombo na região do Jabaquara, a gente acredita que esse quilombo tenha sido um pequeno agrupamento de escravos. São Paulo nunca foi uma cidade de tradição escravocrata. Existe até uma certa confusão, tem gente que acha que o quilombo do Jabaquara era um imenso quilombo com 30 mil escravos. Efetivamente existia um quilombo de 30 mil escravos chamado Jabaquara, mas isso na cidade de Santos. Nós cultuamos todos os orixás
e todos os orixás têm a sua festa. Além da sua festa, tem o dia que nós fazemos um open door e damos o bi de equilíbrio. É uma fava na qual nós rezamos na cabeça das pessoas para que eles tenham equilíbrio de vida. Com isso, nós tombamos. Foi o primeiro axé, primeira casa tombada, e nós então trazemos isso com muito rigor e estamos nos aprofundando cada vez mais na história, na africanidade e na história afro-brasileira. Damos assistência aos velhinhos e temos também uma creche com 150 crianças. Em 1985 foi fundado o Bloco Flor de Lis. A comunidade formou o bloco. Que fizeram só para desfilar aqui no bairro. Aí foi crescendo e virou o que é hoje. O pessoal que mora aqui, nenhum sambista. Não tinha nenhum sambista. Fizeram tudo isso. Fizeram e foram campeão 5 anos. O perfil nosso aqui são todas pessoas carentes mesmo. É o que nós gostamos de trabalhar. Aquela pessoa que a gente faz aquela vaquinha no final do ano, leva na casa deles a cesta básica. Se ele quer participar da nossa comunidade, ele vai ter a fantasia, vai ter tudo que ele precisar. Esse é o nosso Flor de Lis. Tá aí, ó, pra todo mundo ver. Daqui a pouco uma bateria vai falar a verdade aí. E vão ver, bateria nota 10. Todo ano é nota 10. É primavera no cio da terra e no gingado tem graça. A hortência e a mulata seduzindo a passarela, asa velha.